Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super inspirador, histórias de brasileiros que, olha, construíram verdadeiras fortunas, começando quase do zero mesmo. Isso, a gente analisou o material recente que traz 5 dessas trajetórias, exato. E a ideia aqui é ir além da história bonita, sabe? É tentar extrair lições, insights práticos. O artigo fala muito disso. Não foi sorte. Foi trabalho duro, visão e, claro, muita coragem. Perfeito. E é importante, né, olhar um pouco mais fundo. O material sugere que existem padrões, sim. Lições importantes sobre, sei lá, persistência, como inovar em áreas diferentes. Inteligência financeira e emocional também, né? Exatamente. Então, nosso foco vai ser tentar identificar esses elementos-chave, o que realmente, assim, fez a diferença para eles. Ótimo. Então vamos lá. Primeiro caso. Silvio Santos. É quase difícil de acreditar, né? Começou como camelô, vendendo canetas no Rio. É incrível essa imagem, né? E aí, de repente, fundador do SBT, um império. O que o artigo destaca muito é essa capacidade de transformar uma oportunidade tipo super simples. Aliada a um carisma, uma comunicação absurda, né? Totalmente. E persistência, claro. E saber se reinventar sempre. Essa parte da comunicação é fundamental. Ele não só viu a chance, mas soube vender isso para o grande público. Primeiro na rua, depois na TV. É um exemplo, assim, clássico de como essa conexão É um ativo gigante, né? gigante. Talvez hoje a gente veja isso de outras formas, nas redes sociais, por exemplo. É verdade. E falando em transformar negócios, tem a Luiza Helena Trajano. Magazine Luiza começou pequeno, loja da tia. E virou esse monstro do varejo. Exato. O material que a gente viu ressalta muito a gestão moderna dela, o foco quase obsessivo no cliente. A aposta em tecnologia, que foi bem pioneira. Sim. E uma liderança que o texto chama de humanizada. Quer dizer, colocar as pessoas no centro, né? E essa combinação é muito forte. Mostra que a tecnologia, no caso dela, não veio sozinha. Veio junto com uma cultura forte, voltada para o cliente e para o pessoal interno. É, isso parece ter sido essencial para conseguir crescer tanto sem perder, digamos, a alma do negócio. Um desafio e tanto no varejo. Sem dúvida. Agora, uma história bem diferente é a do Geraldo Rufino. Começou catando latinha, imagina. E aí fundou a JR Diesel. Depois de quebrar várias vezes. E hoje a maior recicladora de caminhões da América Latina. A resiliência desse homem é algo impressionante. Aquele lema dele, né? Trabalhar não cansa. Isso. E ver o fracasso como aprendizado. Como será que ele manteve essa força? O material dá alguma pista dessa força interna? É uma pergunta excelente. O texto foca mais no resultado dessa resiliência, nessa filosofia quase inabalável dele. Sugere que a origem talvez esteja numa redefinição muito profunda do que é fracassar. Não é o fim, é só mais uma etapa, sabe? Uma fonte de informação para o próximo passo. Faz sentido. É mais que otimismo, então. Parece um sistema de crenças muito sólido sobre aprender sempre, mesmo na pior situação. Entendi. E agora, mudando de cenário, do físico para o digital. Rick Chester, o vendedor de água lá em Copacabana? Que viralizou com aqueles vídeos, né? Sim, vídeo simples, mas com uma mensagem forte sobre empreendedorismo, virou palestrante, autor. O que chama atenção nele é a autenticidade, né? E como ele usou as ferramentas digitais para, democratizar essa ideia de tomar iniciativa. Exato. A história dele mostra muito bem o poder da comunicação genuína hoje em dia. Mostra que não precisa ter uma estrutura gigante para ter impacto. A clareza da mensagem, a conexão real. Isso pode abrir portas enormes. Claro que depois tem que ter consistência para manter, né? Com certeza. Por último, um perfil bem diferente de todos. Henrique do Bugras. Jovem, programador, cofundador da Brex, a fintech bilionária lá no Vale do Silício. Isso. Ele representa muito essa força da tecnologia, da curiosidade, do domínio técnico mesmo, e de uma visão de mercado super afiada para o que a nova economia precisa. E quando a gente olha para esses 5 casos juntos, o que é fascinante é ver como são diversos os caminhos para o sucesso, né? Totalmente diferentes. Tem a comunicação de massa do Silvio, a gestão com inovação da Luísa, a resiliência, assim, extrema do Rufino, a autenticidade digital do Rick, a vanguarda tecnológica do Henrique. O material que a gente viu reforça bem isso.
Não tem receita de bolo. Mas a construção é sempre ativa. Aquela frase, o sucesso não é sorte, é construção. É isso aí, perfis diferentes, setores diferentes, mas todos têm essa coisa da construção ativa, de ir lá e fazer acontecer. Sim. E um ponto que atravessa todas as histórias é a capacidade de aprender, seja com um erro, como o Rufino. Ou antecipando tendências, como a Luísa e o Henrique. Exato. E conecta a visão de transformar o simples, que o Silvio fez tão bem, com a visão de achar nichos tecnológicos ou de gestão. Enxergar a oportunidade tem várias caras, mas sempre exige atitude. Então, acho que a mensagem principal que fica dessa nossa análise é bem clara. É possível, sim, começar do zero e chegar muito longe. É possível. Mas como o material descreve, não tem mágica. Exige uma dedicação enorme, saber levar os tombos e, o mais importante, agir. A consistência na ação parece ser o motor, né? Com certeza. E isso me deixa pensando numa coisa, uma provocação final, inspirada na conclusão do artigo. Eles dizem lá, toda grande virada começa com uma atitude. A gente falou do trabalho, da visão, da resiliência, mas se a gente der um passo para trás, qual será que é aquela faísca interna? Aquela decisão íntima, talvez, ou uma mudança de olhar, que coloca a pessoa nesse trilho de transformação, antes mesmo da primeira ação que a gente vê. Exatamente. O que será que acende essa chama inicial? Fica aí a reflexão para o pessoal.